Shalom, shalom, boa noite, sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, abra a tua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 19 e 20. Nós vamos falar um pouquinho a respeito de como devemos entender a posição do nosso Deus. Ele tem uma posição exaltada, em nome de Jesus, amém? A palavra de Deus diz assim: ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Papai, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos como filhos de Deus. Estamos aqui reunidos porque queremos a tua presença, queremos te celebrar, Senhor. Queremos te agradecer pelas grandes coisas que tu tens feito, ó Rei da Glória. Queremos entronizar o nome que está acima de todo nome. Queremos centralizar o Cristo vivo nas nossas vidas, ó Rei da Glória, e andarmos de acordo com o conselho da tua vontade. Tu és Deus. Estamos aqui, ó Rei da Glória, para sermos lavados pela tua palavra, para que o nosso coração seja purificado de toda má consciência. Tu és o Senhor. Vem, Senhor da Glória, e abençoa cada lar aqui representado, daqueles que já estão aqui, Senhor, e daqueles que haverão de assistir, papai, porque cremos que tudo está preparado, Senhor. Tu tens, ó Rei da Glória, o público certo para ouvir essa palavra, o alvo certo, por isso descansamos na tua soberania. Tu és o Senhor. Vai blindando os lares agora, nos guardando, nos livrando de todo mal, que as vestes que precisamos, ó Rei da Glória, para esta empreita, ó Deus, esteja sobre nós, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que a tua glória seja manifestada em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. A palavra de Deus está falando a respeito do como devemos encarar o posicionamento de Deus diante de toda a terra. Aqui, amados, há um profeta extremamente entristecido com as notícias que têm chegado a respeito do seu próprio país, que iria ser invadido por um povo, que iria ser tocado ali com algumas manifestações de juízo na presença de Deus. E o Senhor começa a denunciar o que estava acontecendo ali naquela nação, e ele fala, ai desses, ai desses, ai daqueles. Ele fala 5 ais a respeito das manifestações das trevas no meio daquele povo. Amém? E depois ele vai no 19 e fala assim, ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. E aí ele entra com a palavra, pode o ídolo ensinar? Vamos nos deter um pouquinho aqui, amados. Às vezes nós pensamos que ídolos são só aqueles que estão nos nossos lares, nas nossas casas, que a Igreja Católica fabricou, que alguém fabricou o ídolo, que está, como ele diz aqui, recoberto de ouro, de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Não estamos falando das imagens de gesso, de madeira, estamos falando nesse momento, amados, do ouro e da prata que revestem as idolatrias que nós carregamos dentro do nosso próprio coração. O Senhor quer trazer para nós um descortinar daquilo que é dele a nosso favor. E para isso precisaremos entrar num tempo em que permitimos Deus tocar os nossos lugares de idolatria, onde permitimos que Deus toque aquilo que está no nosso coração, e às vezes nós falamos, não, isso aqui não é para o Senhor mexer, porque isso me dói, isso eu não quero que seja transformado. Amados, mas temos ouvido uma palavra muito poderosa que está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que fala que se você quer aprender ou desfrutar as manifestações de Deus a nosso favor, nós precisaremos permitir que a nossa mente seja transformada. O Senhor fala, vocês devem ter a transformação da vida de vocês através de uma renovação da vossa mente. Hoje, um dos nossos amados pastores pregou sobre isso. E é exatamente desse tipo de manifestação que Deus está falando. Às vezes, amados, não conhecemos o lugar onde o nosso Deus está assentado e ele reivindica para si esse lugar de autoridade, de governo, de domínio. Aqui em Abacuque está dizendo: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Quem é a terra, amados? É a terra planeta? É a terra um sistema de manifestações, às vezes, muitas vezes malignas, ou a terra também somos nós. A palavra de Deus disse: Deus está sentado no teu trono, no seu coração, no meu coração. Nós necessitamos nos calar diante da soberania dele para fazer aquilo que lhe apraz. E às vezes nós não queremos que Deus faça o que lhe apraz,
Mas o Senhor fala ali em Romanos 12, a respeito que se queremos experimentar a vontade do Senhor para as nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável, nós precisaremos renovar a nossa mente e temos que abrir mão desses ídolos que ainda estão em posição de ensinamento para conosco. Quais são aquelas reservas que você e eu temos na nossa mente, nas nossas emoções, na nossa memória, feridas, às vezes doloridas, que ainda regem a nossa vida com tanto palpite, com tanta influência, com tanta manifestação de poderio? Deus, ele quer trazer para você e para mim que esse ídolo nada é, mas ele ainda tem algum valor para nós, porque veja bem, ele está revestido de ouro e de prata. Prata fala a respeito de fundamentos e ouro fala a respeito de glória. Prata fala a respeito de pensamentos que permitem que nós fiquemos escravizados àquilo que nós mesmos já colocamos por ídolos dentro do nosso coração. Esse ouro, amados, que está aqui, são, às vezes, muitas vezes, os sentimentos aos quais nós estamos apegados e damos todos um glamour, um fulgor para determinados sentimentos que estão dentro de nós, e nós, às vezes, começamos a contar histórias, né, como nós ouvimos esses dias, a respeito da nossa própria ferida, da nossa machucadura. Amados, o que Deus está falando para nós é que nós, às vezes, estamos olhando a nossa circunstância, é aquilo que está acontecendo, e estamos falando, mas onde está Deus nisso tudo? Onde está Deus na minha ferida? Onde está Deus nessa convulsão que está acontecendo no mundo? É Turquia, Síria, terremotos de mais de 50 mil pessoas, ainda a terra tremendo. Estamos falando de tsunamis, estamos falando de tantas más notícias que têm chegado e nós cruzamos o braço, pomos a mão na cintura e falamos: onde está Deus? Nós precisamos sair de um lugar que eu creio que talvez um dos fundamentos muito básicos que a humanidade tem é que o homem é inocente. O homem não é inocente, o homem já nasce culpado. E precisamos entender e discernir muito bem esta manifestação da pecaminosidade geracional que o homem carrega dentro de si. Porque Adão pecou e quando ele pecou, toda a humanidade pecou junto. Então, quando o homem nasce, nós olhamos aquela criancinha e falamos: nossa, mas por que a criancinha está sofrendo? Deus está falando para nós: o mundo jaz no maligno. Não temos aqui, amados, uma força inocente trabalhando a favor do homem. Não, nós temos uma força maligna para escravizar o homem, para roubar, matar e destruir. Nós precisamos entender que o homem deu a terra aos Satanás, aos demônios. Ele deu toda a gerência da terra, a regência da terra ao adversário. Os planetas, todas as coisas foi entregue ao adversário. Agora, Deus, por conta da sua grande misericórdia e graça, com o grande amor que ele nos amou, ele fez aquilo que está escrito no Salmo 24. Ele abriu a porta da salvação através de Jesus Cristo e falou: eu vou enviar a porta da salvação porquanto eu amo a humanidade e a quero de volta para mim. E quando ele abre esse portal de misericórdia a nosso favor, ele vai chamando cada um de nós para dentro desse portal, para que nós possamos depois, por conta de termos recebido Cristo vivo dentro de nós, manifestemos a sua luz e as trevas verdadeiramente não vão prevalecer contra a luz que Deus coloca na minha vida e na tua vida. Mas para isso é necessário que nós deixemos os ensinamentos dos ídolos vãos. Para isso nós precisamos conhecer a mente de Cristo. Para isso nós precisamos conhecer e reconhecer aonde está verdadeiramente o nosso entendimento de que Deus é justo e Ele é santo. E que aquilo que está acontecendo no mundo não é culpa de Deus, é culpa do homem. Às vezes, amados, nós olhamos aquilo que acontece na nossa vida e nós falamos: onde está o Senhor na minha vida? Onde está a justiça de Deus a meu favor? Então, o Senhor está trabalhando nos nossos corações para que nós possamos entender que existe uma mentalidade que foi implantada em nós, que é uma mentalidade maligna e que vem para nos enganar, que vem para nos enfeitiçar, que vem para nos manter longe do Senhor. Mas o Senhor está falando para você e para mim: se vocês aprenderem a se humilhar diante da minha palavra, eu vou e levanto vocês em lugares altos, onde aquilo que o adversário faz, ele não atinge, ele não consegue te atingir. Porque, amados, vamos entrando num tempo em que conhecemos o Senhor. Nesse mesmo livro de Abacuque, no versículo 14, diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar.
Às vezes nós pensamos, amados, que Deus vai descer uma nuvem no céu e vai encher da glória dele, nós vamos ficar todos cheios dessa nuvem. Não é isso. Deus está falando, o conhecimento da glória do Senhor será manifestado através da minha vida e da tua vida. Conforme nós vamos andando e caminhando nessa terra, a glória do Senhor se manifesta a favor de todos os homens. O problema é que nós não estamos ainda manifestando a glória de Deus como deveríamos manifestar. O problema é que ainda estamos escravizados pelos nossos ídolos, que ainda nos ensinam. Mas o Senhor falou, eu quero que vocês entrem para renovar a mente de vocês. Tem uma mulher no Velho Testamento chamada Jael. Ela estava num lugar estratégico ali, na presença de Deus, e estava vendo uma guerra nos vales entre um homem chamado Cícera e um guerreiro do Senhor chamado Baraque, junto com a profetisa Débora. E essa mulher, Jael, ela estava aguardando ali, fazendo as suas coisas, e de repente entra um homem na casa dela, achando que ele poderia encontrar guarida naquela mulher, naquele lugar onde ele estava. Era o comandante do exército, era o Cícera, que era um comandante de um exército adversário. E ele entrou na casa dela e falou, Jael, se chegar alguém e perguntar se tem alguém aqui, você fala que não tem ninguém? E ela pegou, serviu muito bem aquele homem de leite e fez ali, falou: não, pode ficar tranquilo, vamos te cobrir. Cobriu e guardou aquele homem dentro da sua casa. Só que, amados, na autoridade do Cristo vivo, ela pegou uma estaca na sua mão e um martelo, que ela era montadora de estacas, de tendas, e ela foi com aquela estaca, ela cravou na mentalidade daquele homem, que era adversário do povo de Deus. E ali ela executou juízo contra uma mentalidade de demanda. Então, o que Deus quer e quer falar para mim e para você, lança fora o ídolo do seu coração, ainda que ele esteja revestido de ouro, ou seja, coisa que te é valorosa, os teus sentimentos que estão apegados a isso, lança fora esses ídolos que estão revestidos de prata, ainda que haja fundamentos que você se agrade deles, lança fora. Ainda que tenha algum valor para você, lança fora, porque isso é inimigo dentro da tua tenda. É hora de executarmos juízo, amados, pelo poder da palavra de Deus, que é o martelo que esmiuça a penha, e pelo poder da cruz do Calvário, que foi colocada como estaca na cabeça daquele líder. Deus estava falando a respeito de executarmos juízo sobre mentalidades que nos cativam. Deus estava falando através daquela mulher, se posicione. O inimigo, ele fugiu da guerra que estava lá no meio dos vales ali. Deus, havia, eu não me lembro quantos carros de guerra, mas eram carros poderosíssimos do exército adversário. E Baraque lutando, pelejando, Deus enviou chuva, Deus enviou uma coisa tremenda, os carros desse povo ficaram ali entulhados naquela lama, e aquele homem, o Cícera, ele viu que ele ia perder e ele deu como que eu posso dizer? Fugiu do campo de batalha e foi tentar se esconder. Emana. Então, às vezes, na sua vida, o Senhor já está dando a vitória, já está colocando o adversário em emboscada, já está enviando a chuva do Espírito Santo, colocou os adversários debaixo da mira do enviado, que é o Espírito Santo, que foi justamente um lugar que chamava Kizom. Kizom quer dizer enviado. O Espírito Santo já está acabando com o teu adversário, mas o chefe, a mentalidade, foge. Mas o Senhor está falando hoje, executa juízo, eu estou no teu templo, cale-se diante de mim toda a terra, se prostre diante da minha majestade e deixe eu executar juízo nessa mentalidade que te cativou. Não permita que o chefe dessa mentalidade se manifeste mais na sua vida, execute juízo, vá lá como Jael e destrua a vida desse comandante. Será que nós entendemos a profundidade daquilo que o Evangelho quer fazer na nossa mente? Nós precisamos aprender a andar pela profundidade da palavra de Deus, não de acordo com o meu pensamento e o teu pensamento. Eu tenho 60 anos. Aqui tem algumas pessoas que já são também de idade. O que foi que o seu pai e sua mãe ensinou para você? O que aprendemos? Será que está tudo certo? Será que está tudo pautado pela palavra? Será que está tudo renovado pelo poder da palavra? Será que está tudo em ordem pelo poder da palavra? Ou será que nós precisamos nos humilhar diante de Deus e falar, Senhor, passa em revista os meus pensamentos e me dê, sim, o martelo da palavra que esmiuça a pedra, que esmiuça a penha, que esmiuça fundamentos que estão fazendo com que eu fique cativo. Porque o Senhor falou, ai, daquele que diz, a madeira acorda e a pedra muda, desperta.
Pare de despertar essas coisas que são a idolatria dentro do teu coração e do meu coração. Comece a falar para o Senhor está no teu santo templo e eu me calo diante da tua majestade. Eu sou terra, eu sou o pó da terra e se não for o Senhor, não há vida em mim. Então, o Senhor está trabalhando e agindo a nosso favor, mas nós precisamos dar lugar a Deus. Nós precisamos entender que Deus vai fazer emboscada para os nossos inimigos, que são nossos próprios pensamentos. Mas como assim emboscada? Através da palavra, através de circunstâncias onde nós olhamos e a batalha está grande e parece que nós falamos, nossa, mas é melhor eu desistir disso, porque isso está me trazendo um mal-estar, e está ficando ruim. E sabe que Deus está falando? Continua, porque no meio dessa peleja eu estou enviando o meu poder para que você destrua o teu adversário. Deuteronômio 33 diz o seguinte: os braços eternos estão debaixo de você. O Deus eterno é a tua habitação, você mora dentro dele. Ele já desalojou o adversário de diante de você. E por que ele já desalojou? Porque a cruz do Calvário já executou Satanás. Jesus, na cruz do Calvário, derrotou todos os nossos adversários. Não é apenas Satanás, amados, mas é uma mentalidade do mundo. A fé vence o mundo. Na cruz do Calvário, Deus desabilitou a carne para mandar em nós. Na cruz do Calvário, Deus desabilitou todos os poderes que o adversário poderia usar contra nós, seja o adversário quem for, é Satanás, é o mundo, é a nossa carnalidade, é a soberba da vida. Na cruz, Deus instituiu todos esses poderes. Então, Deus está falando, eu já trabalhei, já destruí o adversário, já desalojei o adversário de diante de vocês. Agora, se dou uma ordem, destrua-os. Quem vai destruir o adversário, amado, não é Deus, mas somos nós, através de Deus. Somos nós, através da palavra viva. Somos nós, através de um posicionamento firme, para permitirmos aquilo que Deus quer fazer em nós. Porque às vezes nós falamos assim, Senhor, não estou experimentando aquilo que é a novidade. Aí Deus vai falar, mas filho, se eu não consigo renovar a tua mente, como você vai experimentar a novidade? Eu fiquei tão feliz com essa pregação de hoje de manhã, porque ele estava trazendo ali fundamentos que às vezes nós não percebemos que existem na nossa vida. Nós queremos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, sem mudar a nossa mentalidade, não vai dar. Amados, meu notebook aqui, ele se move através do Windows, o sistema de trabalho dele é Windows. Agora, existem outros sistemas chamado Linux, ou outro, Linux, um outro lá que é da Apple, tem um sistema operacional diferente do que é esse aqui. E existem programas de computador que não rodam, porque o meu modo de operar aqui nesse computador, nesse notebookzinho, ele não é o de acordo com aquele programa. Então, o que acontece conosco? Nós queremos que a palavra de Deus rode num sistema operacional que não está compatível com o programa do céu. Deus está falando, você não pode rodar o sistema do céu com a tua idolatria, com o teu eu levantado, com a egolatria, com a manifestação daquilo que Deus abomina. Não dá para nós levarmos a palavra de Deus para dentro do nosso próprio entendimento, do nosso próprio coração e matarmos a palavra de Deus por conta do ídolo que está dentro do nosso coração. Agora, se nós permitirmos que Deus, pela sua palavra e pelo Espírito Santo de Deus, comece a executar juízo sobre cada ídolo que nós levantamos, aí sim nós vamos experimentar a boa vontade do Senhor. Qual é a boa vontade do Senhor? Então, amados, nós precisamos conhecer um pouco mais de como é que Deus trabalha. Assim como eu preciso colocar cada programa adequado no meu computador para que rode no sistema deles, que é o Windows, eu preciso permitir que aquilo que é o reino de Deus rode no sistema operacional chamado Sião, chamado novo tempo na presença de Deus, chamado nova criatura, quem eu sou, chamado mente de Cristo, chamado manifestação do reino dos céus a meu favor. Não dá para eu chegar e carregar a bagagem do reino de Deus com aquilo que é a bagagem velha da minha velha criatura. Nós vamos ter que escolher, ou eu trago Adão, ou eu trago Cristo. Só que a palavra de Deus diz que quando eu aceito Jesus Cristo, o Adão, ele vai para a cruz. Agora, por que estamos permitindo Adão ressuscitar? Porque ainda não entendemos que o Senhor está executando juízo sobre Adão. O Senhor fala na sua palavra, dia após dia, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me.
Será que entendemos que é uma mentalidade nova para nós? Como você gerencia suas finanças? Deus tem uma mentalidade nova para a tua finança pela palavra de Deus. Como nós gerenciamos os nossos relacionamentos? Deus tem uma nova maneira de gerenciar os relacionamentos pela palavra de Deus. Deus tem uma maneira de culto, de celebração a Ele, e está na palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Agora, se nós queremos entrar no reino de Deus com a cultura da velha criatura, nós não vamos conseguir que a palavra de Deus seja perfeita, boa e agradável para nós, porque nós estaremos com as nossas vidas distorcidas. Nós estaremos com a nossa vida sem estar alinhada com os propósitos eternos do coração de Deus. Amados, ontem, no nosso bate-papo com Jesus aqui, estava uma bênção, graças a Deus por isso. Um dos nossos amados falou o seguinte: o pecado, quando Deus denuncia pecado, e aí ele puxou o tênis dele, que era de cadarço, ele falou assim: é como Deus quisesse tirar um nó, para que você pudesse, por exemplo, arrancar o calçado daquela iniquidade que você e eu fazemos. Então, amados, é isso que Deus quer fazer conosco. Quando Ele anuncia o nosso pecado, não é para nos condenar. Às vezes você fala assim, nossa, mas eles pregam muito a respeito de pecado. Sabe por quê, amados? O pecado faz separação entre a mão de Deus e o ouvido de Deus. Deus quer nos abençoar. Ele já nos abençoou na cruz do Calvário. Todas as coisas estão em Cristo Jesus, Efésios, capítulo 1. Bendito seja o nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos outorgou, nos liberou toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já está lá. Mas por que não acessamos? Por que não conseguimos trazer para baixo? Porque isso não é realidade ainda. Sabe por quê, amados? Porque ainda estamos debaixo de pecaminosidades. Então, é importante que nós venhamos a permitir que, quando o pecado é denunciado, nós entendamos, Deus está soltando um laço que estava me prendendo, para que eu tire meus pés da iniquidade, do pecado, da transgressão. Então, amados, eu quero te convidar hoje para algo muito simples. Algo bem simples. Senhor, eu preciso de mudança no meu pensamento. Me manifesta como Jael. Me manifesta. Sabe, amado, Jael quer dizer cabra montesa. Ou seja, ela vai para os montes. Então, quer dizer que ela tinha uma natureza, amados, daquela que ia para o lugar secreto, para os montes da adoração, profeticamente falando. Sabe que Deus está falando para você e para mim? Quer tirar a mentalidade errada? É simples. Venha para os montes da adoração. Venha para o lugar onde eu posso passar a minha natureza para você. Venha para um lugar onde a minha palavra ela vai começar a fazer sentido para você. Porque às vezes lemos a Bíblia e parece que a palavra de Deus nem faz sentido. Nós olhamos Deus abrindo o mar vermelho e nós falamos, tudo bem, mas e daí? Nós olhamos a palavra de Deus e vemos Jesus abrindo o mar, e parece que abrindo o mar não, Jesus andando por sobre o mar, e parece que aquilo não faz sentido para nós. Mas como eu aplico isso à minha realidade? A palavra de Deus, amados, todo o princípio da palavra de Deus é prático, porque senão é filosofia. Eu aprendi isso com o meu apóstolo. A palavra de Deus precisa ser prática na sua vida. Então, quando Deus fala, lança a tua rede ao mar, vai de novo e pesca. E Pedro fala sobre a tua palavra, eu enviarei a minha rede, eu lançarei a minha rede. Precisa ser prático para você e para mim. Sabe aquela circunstância onde você se esforçou, você fez tudo o que você podia, mas não deu certo? Quando Deus fala, lança a sua rede novamente, você vai falar para Deus, apesar de todos os meus esforços, e eu vi que não deu certo, eu estou sobre a tua palavra. Eu vou dar crédito à tua palavra e vou lançar o meu esforço novamente diante de ti, vou lançar o meu instrumento de pescar, vou puxar a enxada novamente, vou lançar a espada, a enxada, e vou puxar novamente, e eu vou colher alguma coisa. Você planta de novo, você recomeça relacionamentos, você começa a trabalhar aquilo que você tinha deixado pelo meio do caminho. Quando Deus fala de circunstância onde as nossas forças se esvaíram e nós tentamos de tudo e nada aconteceu, Deus está falando, lança novamente sobre a minha palavra. Mas o problema é que nós queremos ficar com o nosso próprio pensamento, o nosso próprio entendimento e não permitimos que a palavra de Deus tenha efeito dentro de nós. Nosso maior problema, mas eu creio que, além de não conhecermos a Deus e aquilo que Ele quer, nós resistimos a Deus quando nós sabemos o que Deus quer. Qual é a tua resistência hoje? Qual é o teu lugar de resistência hoje?
Qual é o lugar onde o teu coração fala mais, não, 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 não precisa, não é isso, não vai dar bom, não quero. Sabe o que o Senhor vai te falar? Entrega na minha mão e deixa eu mostrar para você o que é bom. O Senhor fala, em vez de novilhos, aceita o que é bom. Deixa Deus colocar na tua vida o que é a vontade dele para você e para mim. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se nós aprendermos a andar longe da nossa própria vontade, que maravilha vai ser a nossa vida, amados, porque a nossa vontade não tem muito para oferecer para nós. Normalmente a nossa vontade está equivocada na sua essência, mas o Senhor está te convidando e me convidando. Eu estou no meu santo templo. É melhor você ouvir mais e falar menos. É melhor você argumentar menos. É melhor você parar de pensar de acordo com o seu próprio entendimento. É melhor você parar de ser sábio aos teus próprios olhos. É melhor você entregar todos os teus caminhos a mim, confiar em mim, e eu vou te satisfazer os desejos do teu coração. É melhor, é melhor você ouvir a minha voz. É melhor você deixar eu te amar com o meu amor. Ainda que o meu amor te corrija, o meu amor é sempre bom. O meu amor é sempre eterno, é sempre temendo. O meu amor com laços dele mesmo te puxa para mim e fala: Filho, eu te amo. Os meus mandamentos são para proteção. Eu queria deixar essa palavra hoje para você, é uma palavra curta, mas eu creio que ela está sendo precisa. Ela está sendo cortante. O Senhor está no seu santo templo. Você pode colocar a mão no seu coração e falar: Eu sou o templo do Senhor e eu quero me calar diante da majestade dele. O Senhor está dentro de mim e ele tem direito de criação em mim. E ele tem direito de redenção em mim. Ele me criou e ele me comprou. Você já entendeu isso? Você pode falar essas coisas para Deus. Então, Senhor, me ensina a caminhar de acordo com a tua voz. A tua voz, ela me modifica. A tua voz me santifica. A tua voz me leva ao lugar certo. É a tua voz. O Senhor está te chamando e me chamando para sairmos dos lugares de idolatria do nosso coração. De pararmos de questionar a justiça de Deus e olharmos para esse mundo que está convulsionando e acharmos que é culpa de Deus. Não é culpa de Deus. Os céus dos céus são os céus do Senhor, mas a terra o Senhor entregou aos filhos dos homens. Ele entregou a Adão. E Adão escolheu o mal e passou a gerência da terra a Satanás e seus demônios. E o que está acontecendo aqui só não está pior, porque Deus ainda está intervindo. Então, nós precisamos começar a colocar Deus no lugar que ele tem de direito. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Não há por que murmurar. Às vezes falamos, se Deus existisse, aquela pedra não teria caído em cima daquela menininha que o pai ficou segurando na mão dela no terremoto da Síria. Se Deus existisse, essas águas que mataram mais de 40 pessoas no sul de São Paulo. Se Deus existisse, não haveria abuso de criança. Se Deus... Ele existe. Mas também existe a malignidade do coração do homem. E o homem se entregou a um mau gerente. E Cristo veio em carne para trazer uma nova regência à terra. Lembre-se sempre disso. Vamos mudar nossa mentalidade hoje. A partir dessa de acharmos que Deus é injusto, até as outras e que o Senhor vier e revelar para você e para mim. Vamos mudar o nosso sistema operacional, mentalidade do reino, mentalidade daquilo que o Senhor fala. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O reino de Deus tem sua própria característica, a sua própria administração, as suas próprias regras, suas próprias leis, a sua própria moeda, o seu próprio rei. Nós precisamos entender um pouco mais de quem é Deus. Ele é grande, ele é poderoso. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ele está te convidando e me convidando. Quantos hoje podemos ser essa cabrita ou essa cabra montesa como Jael e falar para Deus, Senhor, me ajuda a executar juízo contra a pedra do meu coração e juízo à minha mentalidade através da cruz do Calvário. Amém? Vamos orar. Papai, em nome de Jesus, nós estamos neste lugar. Senhor, não queremos que o nosso orgulho, Senhor, venha trazer essa distorsão genética no Rei da Glória nas nossas vidas, de uma maneira, Pai querido, que a nossa alma rejeite aquilo que é teu. Vem e conquista o nosso espírito, ó Rei da Glória, no lugar do temor, Senhor. Faz esta obra dentro do nosso coração, papai. Tu és o Senhor de toda a terra. Nós queremos que a nossa vida seja alinhada à tua palavra.
E não dá para alinharmos a tua palavra se não for através de uma renúncia àquilo que já sabemos. A nossa própria sabedoria, nosso próprio entendimento, nosso próprio conselho, nossa própria inteligência, a nossa própria fortaleza, o nosso próprio conhecimento e temor do Senhor e o senhorio, Pai querido, porque nos colocamos tantas vezes como senhores e não permitimos aquele que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, se manifestar como Senhor. Tu estás dentro de nós e nós queremos nos calar em arrependimento. Jó falou, uma vez falei, duas eu também falei, mas não falarei mais, colocarei a mão na minha boca, porque antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Uma pureza de quem é Deus manifestou-se no seu coração. Porque tu disseste na tua palavra, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Nós queremos te ver, papai. Mas por isso, para isso, purifica o nosso coração, o nosso entendimento. Vai tirando de nós tudo aquilo que não te pertence, as raízes mais profundas da nossa alma, a de rejeição, as raízes de amargura, as raízes da ira, as raízes da contenda, da inveja, as raízes da procrastinação e da preguiça. Por favor, papai, venha tirar de dentro de nós e opera os teus prodígios, as tuas maravilhas, os teus sinais. Só o Senhor é Deus. E estamos crendo que o Senhor pode todas as coisas. Em o nome de Jesus, para o louvor da tua glória. O Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém, meus amados. Fiquem com Deus. Domingo, eu creio que voltamos, não é? Em nome de Jesus, querendo Deus. E traremos ali mais uma celebração ao nosso Deus, colocando verdadeiramente que o nosso culto, amados, é o nosso dia a dia. E a nossa celebração, aí vai dar 32 minutos de celebração. Culto nós fazemos no nosso dia a dia. Aquilo que nós apresentamos diante do Senhor como nosso dia a dia, nosso relacionamento com as pessoas, a nossa administração em gerência em todas as áreas, isso é culto. Aqui que estamos fazendo agora é um ajuntamento de crentes para celebrarmos ao nosso Deus. Entenda isso. O culto, amados, meu esposo falou ontem, 168 horas nós temos na semana. Culto, nosso caso aqui, nós temos culto de quinta e domingo. E normalmente dura 50, 40 minutos. Hoje está dando 32 minutos. Então, quer dizer que não dá nem tempo de esquentar. Amados, a nossa adoração ao Senhor já acabou. Porque foram 168 horas. Vamos colocar assim, vamos chutar para baixo, não é? 160 horas de qualquer coisa que fazemos na nossa vida. Depois, quando chegamos para cultuar a Deus, não tem condição, porque a nossa alma está entulhada de um monte de coisa. O seu culto é o seu dia a dia. O meu culto é o meu dia a dia. No relacionamento, na adoração, na obediência, na justiça, na transparência, em ser correto diante de Deus, em ser obediente diante de Deus, em ser filho de Deus em todo o tempo. Amém, queridos? Deus nos abençoe e nos guarde. E até domingo. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Glória a Deus.